Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos fazer a correção então das atividades da página 6. O texto diz assim: leia o fragmento do texto a respeito da origem do Renascimento. Então, o texto vai explicar um pouquinho o que é esse Renascimento, que características ele teve ao longo do tempo. Então, a primeira questão diz assim: o que significa a palavra teocentrismo? Pesquise o significado dela no dicionário a seguir e responda. Teocentrismo significa Deus é o centro. Assim podemos dizer que Deus está no centro de tudo. A partir do Renascimento, esse foi o termo mais usado. Número 2. Reflita e responda o que significa dizer que a cultura medieval era marcada pelo teocentrismo. Significa dizer que as pessoas estavam todas voltadas a Deus. Tudo deveria vir de Deus. Número 3. De acordo com o texto acima, que característica da antiguidade estava sendo desenvolvida no Renascimento? Estava sendo desenterrados o antropocentrismo e a valorização humana. Então, a partir dali, o homem ia ser a medida de todas as coisas, e não mais Deus. Por isso que o termo é renascimento, é nascer de novo. Número 4. Explique como a frase "o homem é a medida de todas as coisas" se contrapõe à cultura teocêntrica da Idade Média. Segundo a cultura teocêntrica, Deus era o centro de tudo. A partir do Renascimento, o homem passou a ser o centro. Seguindo ali também, vamos responder a atividade número 1 da página 15, onde tem um texto e você tem que decifrar, né? Com as letras que está ali, com os desenhos que está ali. Então, começa assim. Depois de um período muito turbulento da história da Europa Ocidental, no qual ocorreram grandes tragédias naturais e guerras, iniciou-se um processo de renovação da cultura europeia, denominado Renascimento. Este movimento está relacionado com o fortalecimento dos burgueses, que desejavam a formação de uma sociedade em que fossem valorizados. Por isso, começaram a incentivar a produção de obras de arte para exaltarem os valores que defendiam. Essa prática foi chamada de mecenato. As mudanças, no entanto, não se restringiam às artes, mas se espalharam por todas as áreas de conhecimento, como a filosofia e a ciência. A base do Renascimento foi o movimento humanista, que pregava a maior valorização do ser humano, de sua capacidade criativa e de seu racionalismo. Uma das características do humanismo foi o antropocentrismo, ou seja, o homem deveria ser a medida de todas as coisas. Com isso, a busca de respostas para os problemas humanos acabou ganhando grande impulso, motivo pelo qual ocorreu grande desenvolvimento na área da medicina, por exemplo. A natureza também se tornou objeto de observação, o que gerou um grande desenvolvimento na astronomia. Algumas das teorias difundidas pelos humanistas eram contrárias ao teocentrismo, pregado pela Igreja Católica. Entretanto, com a difusão das novas ideias, a Igreja acabou apoiando o movimento artístico renascentista e os papas tornaram-se grandes mecenas. Então, essa é a atividade número 1 da página 15 e continuidade na página 16. A atividade número 2 diz assim: após completar a carta, analise cuidadosamente o conteúdo do texto e anote suas conclusões, conforme o que se pede a seguir. Explique os motivos que levaram muitos integrantes da Igreja a fazer oposição do Renascimento. Por que então que eles fizeram oposição? Porque a partir dali, o ser humano começou a criticar o teocentrismo. O ser humano não quis mais que Deus fosse o centro de tudo, mas sim ele mesmo. Então, ele critica a Igreja. Letra B. É correto afirmar que o Renascimento é apenas a retomada dos valores grecos-romanos? Justifique sua resposta. Não. Por quê? Porque alguns valores greco-romanos foram retomados, né? Não desapareceu tudo, né? Algumas coisas ainda permaneceram ali. Número 3. Que grupo social forneceu apoio e sustentação para o Renascimento? Por quê?
A burguesia foi o grupo que forneceu apoio, pois desejava a proteção social. Então, essas são as atividades, né, da semana passada que a gente vai corrigir agora juntos.